E aí, estudioso, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu estou fazendo uma sequência de vídeos de história, mas que serve também para você. Um pouquinho de sociologia, filosofia, passando por linguagens, enfim. As ciências humanas, como elas devem ser apresentadas com todas as suas ramificações. Tanto para você que vai precisar fazer sua prova na primeira série, na segunda série, como também a sua prova lá do Enem. Aprenda um pouquinho de história, mas associado, pensando, refletindo sobre as ciências humanas. Isso foi feito com muito carinho para você. Então, se liga aqui, vamos enriquecer juntos aqui no Estudioso. Você acha mesmo que as civilizações assim nasceram de um pulo, nasceram do nada? Você acha que civilização necessariamente é uma coisa boa, correta, certa, tranquila? Não, claro que não. Se liga aí, faça agora uma reflexão. A civilização nasce a partir do momento que a humanidade ela desenvolve uma série de elementos ligados à agricultura, à pecuária, ligados à escrita, à formação do Estado. Tudo isso em conjunto forma a civilização. É importante você lembrar que quando nós falamos da formação das civilizações, nós estamos falando de um processo que começou e continua acontecendo. As civilizações surgiram e elas continuam surgindo, se elaborando, se organizando em fluxo, em mudança, em alteração. Lembrem que a sociedade, a cultura humana, ela é fluxo, ela é continuidade, ela não para, ela sempre está se modificando, ela sempre está se alterando. As primeiras civilizações que nós estudamos para o Enem surgem no que nós chamamos de crescente fértil, o que hoje é o Oriente Médio. Só tem que se ligar, quando nós falamos de crescente fértil, nós falamos um conceito discursivo. Quando nós falamos de Oriente Médio, é o mesmo espaço, mas com outro conceito discursivo. O nome crescente fértil, ele surge lá no século XIX, pelos historiadores que compreendem que Egito, Mesopotâmia e Hebreus, basicamente, estão localizados em uma região geográfica que lembra o quê? Um crescente. Por que fértil? Porque nós temos grandes bacias hidrográficas. No caso, o rio Nilo, no Egito, o Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia. Essas regiões são aquelas as primeiras a estabelecerem a ideia de sedentarismo, desenvolvem uma agricultura irrigada. Essa agricultura irrigada gera um excedente. Esse excedente gera a especialização. Um grupo que vai se desenvolver para cerâmica, para tecelagem, para administração do Estado, para guerra, para religião. A civilização está associada a uma construção de complexidades discursivas, políticas, econômicas. Tudo isso dentro da ideia de controle sobre os corpos e controle sobre as mentes. A ideia das pessoas viverem em conjunto e cada vez em um número maior dá uma necessidade de obrigar o trabalho coletivo, de regrar os comportamentos. Daí surgir, por exemplo, o direito. Se liga, o direito não traz necessariamente justiça, mas o direito é aquilo que vai regrar a vida das pessoas, que vai nortear o comportamento das pessoas com o Estado e vice-versa. Junto com isso, a religião. A religião como um elemento de orientação de mundo, de controle social, de controle comportamental. Essa religião que explica o que as pessoas são, da onde elas vieram, para onde vão. Essa religião, em sua maioria, essas religiões servem de freio social, juntamente com a ideia da força armada do Estado, o que nós chamaríamos hoje de polícia. Esses três elementos compõem o poder do Estado, que opera sobre as pessoas, permitindo então que elas vivam em conjunto. O Estado egípcio, o Estado mesopotâmico são estados teocráticos, são estados que o poder é argumentado a partir do conceito divino. A autoridade do Estado é uma autoridade divina, é uma autoridade sobrenatural materializada nos reis mesopotâmicos, materializada no faraó lá no Egito. Essa agricultura irrigada, ela precisa de uma reflexão, ela precisa de logística. Quem faz? Quando faz? Por que faz? Ora, tudo isso está diretamente vinculado ao poder do Estado.
Claro, mas como é que o Estado se organiza? Só com o excedente que alimenta indivíduos que não estão produzindo o alimento, mas que estão criando poder através da arte, através da arquitetura, através do direito? Não. Ele também se organiza a partir da escrita. É onde você deve ter um pouco de cuidado aí. Quando a gente fala da escrita, nós estamos falando de uma série de códigos que servem de memória, a escrita serve de registro, a escrita acumula informação. Informação sobre o quê? Sobre o excedente. É por isso, estudioso, enriquecendo com você, que a primeira forma de escrita foi a matemática. Só que existe aí um outro lado. Essa escrita permite o acúmulo de informação que leva à especialização, consequentemente, a um maior ou menor prestígio social. A escrita é uma forma de desenvolvimento da civilização, mas também ela é a representação das desigualdades sociais. Através da escrita, você pode chegar ao poder. Sem a escrita, sem acúmulo de informação. Sem isso, sem especialização. Menos prestígio, menos importância. E cuidado, a escrita registra. Você já parou para perceber que ela registra o quê? Quem registra lá? O que registra? Como registra? Cuidado, porque a escrita também é uma ferramenta, um mecanismo de construção de verdades. Se liga aí na redação. Olha como é que você pode usar a escrita associada a um elemento como esse. Junto com isso, nós temos o quê? A formação das cidades, seja no Egito ou na Mesopotâmia. As cidades como objetos culturais, as cidades como discursos de tempo, arquitetura, estética, tamanho das ruas, como a cidade é pensada. Uma cidade do ponto de vista do poder político, uma cidade do ponto de vista do poder econômico, tecnológico, religioso até. Cidades como Nova York, Jerusalém, você percebe que são importantíssimas? Essas cidades são núcleos do desenvolvimento, do amadurecimento dessas civilizações. Essas cidades, elas representam discursos de poder, porque condicionam o deslocamento das pessoas. As muralhas podem ser lidas como algo de impedir que quem está dentro saia ou do que está fora entra. Se uma cidade tem muralhas, isso é uma indicação de guerra, é uma indicação de conflito, é uma indicação da necessidade de proteger ou de prender, viu? Como simplesmente um muro, ele pode nos dar uma série de conceitos e de representações de poder. Então se ligue, quando falamos de civilização, falamos de mecanismos de controle sobre os corpos, de controle sobre as mentes, de condutas estabelecidas pelo Estado, construídas pela sociedade, a partir de discursos que controlam os desejos animais, os desejos de sexualidade, os desejos de alimentação, os desejos de violência. Claro, é a civilização que nos levou a todo o desenvolvimento tecnológico. Mas esse desenvolvimento é para todos? Esse desenvolvimento é estendido a todos os indivíduos? Todos têm acesso à medicina? Todos têm acesso à alimentação? Todos têm acesso a essas moradias, ao conforto que a tecnologia e o que essa civilização ela pode nos dar? Então se liga nessa questão. Egito e Mesopotâmia são as primeiras civilizações. São elas que caem lá no Enem. Então, enriquecendo com você aqui no Estudioso. Qualquer coisa, tire suas dúvidas pelo nosso canal.